Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal. Eu tenho um vídeo sobre livros hoje, livros sobre perfumaria. Na verdade são livros de resenhas. Eu amo resenhas de perfumes, eu amo perfumaria, eu amo tudo relacionado a perfumes. E eu amo ler também, eu amo leitura. Eu tenho aqui alguns livros que eu comprei faz até um tempinho já. Só esse último aqui que eu adquiri, que é o único que eu tenho em português. Não, na verdade eu tenho dois em português no e-book. E eu não sei, na verdade, eu não pesquisei se vocês conseguem achar todos eles em português. Mas, enfim, eu só quero mostrar para vocês porque eles são lindíssimos e possuem informações preciosas sobre a perfumaria. Esse livro aqui, primeiro que é um livro belíssimo, com uma qualidade incrível, ele é capa dura. Neil Chapman é o nome do autor, o livro é Perfume in Search of Your Signature Scent, à procura do seu perfume assinatura. Então, ele é um livro que tem aqui no index conta como o autor começou a obsessão dele pelos perfumes, uma introdução na história do perfume, a arte da perfumaria. Ele fala sobre ingredientes naturais versus sintéticos. Ele também fala sobre as seleções, sobre o tipo de fragrância que ele gosta, como usar perfumes, ele fala como fazer layering, ele fala um pouco sobre perfumes vintages e o livro é dividido entre famílias olfativas, então ele é muito fácil de usar. Na verdade, você não precisa ler o livro de uma vez, cada dia lê um pouquinho. Esses livros estão sempre na minha sala e eu leio eles quase todos os dias, porque eu sou realmente viciada em leitura, eu amo, e principalmente sobre perfumes. E eu acho esse livro muito bem feito. Ele aqui fala sobre folhas e ervas, perfumes nesse estilo. Perfumes verdes florais, então ele abrange muitas famílias olfativas. Esse daqui o próximo capítulo já são dos cítricos, e aí ele vai dividir os cítricos entre frutas também. Esse daqui é a categoria cítricas, perfumes com limão, cítricos com o grapefruit. Eu esqueci como que é grapefruit em português, gente, me desculpem. E aqui, lime, que é a lima. Cítricos, lime, aqui, cítricos, bergamota. Então, eu acho muito fácil de consultar esse livro, Cítricos e Yuzu. E a gente acaba que presta até mais atenção nos nossos perfumes e consegue encaixar melhor em qual categoria olfativa ele se encontra. E aqui, Orange and Mandarin, laranja e mandarim. Então é muito fácil de, como eu disse, de consultar. Orange Blossom and Neroli, que é tudo a mesma coisa, na verdade, mas aí ele vai explicar a diferença da Orange Blossom e do Neroli, porque eles têm um nome diferente e como que é feita a extração para que os perfumes se encaixem nessas categorias. Então é muito gostoso de ler esse livro. Aqui tem a categoria Bluebell, Hyacinth e Narcissus. Eu não sei também como é Bluebell em português, gente. Eu esqueço muitas palavras em português, então me desculpem. E aí tem um desenho bem pequenininho. Deixa eu ver se dá para aproximar. É bem pequenininho o desenho dos frascos do perfume, mas dá para ter uma ideia de como o frasco é. Então, só de olhar já dá para saber de qual perfume que ele está falando. Íris, eu até fiz algumas anotações aqui.
mas ele é bem completo esse livro, gente. Eu só achei que, na verdade, ele não usa perfumes que a maioria das pessoas conhecem, ao menos assim no Brasil. A maioria dos perfumes que ele fala aqui são perfumes um pouco mais assim exclusivos. Até grifei aqui o Angel do Thierry Mugler, mas tem muitos perfumes aqui que eu nunca ouvi falar e eu acho ótimo, porque eu acabo conhecendo sem precisar comprar. Eu acho que quem gosta de ler como eu vai entender que, na verdade, não importa eu não ter o perfume, gente. Eu não ligo. Eu gosto de ler mesmo, porque, primeiro, que quanto mais nós lemos, mais nós aprendemos a falar, a descrever um perfume, que é tão difícil. Então, eu realmente gosto de ler. E eu grifei aqui do Angel, porque o Angel foi o meu primeiro perfume importado, eu ganhei de presente do meu primo, então assim, foi um perfume que marcou a minha vida. Antes eu só usava as marcas nacionais, mas assim, depois do Angel foi assim um marco. Eu tinha aproximadamente 18 anos e meu primo foi para os Estados Unidos e ele me deu de presente. Então, assim, depois do Angel eu me apaixonei pela perfumaria importada. E aqui ele diz o seguinte: ainda me lembro vivamente a primeira vez que eu senti o cheiro do Angel. Era algo como de outra galáxia. Era pontudo, frutado, um frutado com um caramelo, com um doce que se aproxima muito de um perfume fougère, mas um fougère muito profundo, com o seu patchouli marcante e latônico, que me lembra muito de chocolate branco, algo que eu nunca havia cheirado antes. Um perfume realmente intoxicante, algo para ser devorado, um perfume que se tornou um fenômeno mundial. Então, ele, na verdade, ele não vai fazer uma resenha muito profunda, mas ele vai contar como que, em muitos perfumes, ele vai contar como ele conheceu e qual a experiência dele com o perfume. E eu achei isso maravilhoso. Ele não fala tanto de aspectos técnicos do perfume, mas ele dá uma experiência e isso torna com que nós nos sintamos mais próximos da experiência do autor. Então, eu amo o tipo de escrita que ele tem, que é sempre muito próximo com o perfume. Dá para perceber que ele escreve sobre perfumes, que ele usa perfumes e que ele ama perfumes. A gente sente isso ao ler as resenhas dele, que tem uma energia assim muito forte. Ele não é neutro. Ele se posiciona em relação ao perfume e conta a experiência dele. Então, assim, eu amo esse tipo de leitura. Ele diz, assim, aqui no outro perfume, que lembrava o Natal dele, da irmã dele. Então, é um tipo de leitura realmente simples e que conta a experiência dele mais do que técnico. E eu amo muito, 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 muito. Eu acho que esse é o diferencial desse livro, esse aspecto de experiência, que na verdade é o que a gente gosta, né, de saber como a pessoa se sente ao usar um perfume, como isso mexe com os sentidos, com as emoções delas, e dá para sentir isso muito claro aqui, na forma com que ele até se emociona com os perfumes. Então, este livro é um dos meus favoritos, sem sombras de dúvidas, e eu gosto da organização também, dos tópicos, e em cada nota ele vai fazer aqui um resumo. Então, aqui do âmbar, ele explica como que os acordes são feitos para chegar no âmbar, mas tudo de uma forma resumida e simples, fácil de entender. Então, eu amo. Esse aqui é o meu
com certeza é o meu livro favorito. Eu levo para onde eu vou, eu amo sentar num café e ficar lendo esse livro aqui. E chama maior atenção, porque já chegaram a me perguntar que livro que era, porque olha como ele é lindo. As páginas todas douradas, muito bem feito e um conteúdo delicioso de consumir, de aprender e principalmente de conhecer a experiência do autor. Recomendo muito. Não sei se tem em português, eu espero que sim. Este é o meu segundo livro de perfumes favorito, ele chama The Perfume Companion. The Definitive Guide to Choosing Your Next Scent. Um guia definitivo para escolher o seu próximo perfume. Esse daqui, ele foi feito por duas autoras, Sarah McCartney e Samantha Scriven. É um livro lindíssimo também, bem explicadinho. Ela explica os valores dos perfumes, como escolher a fragrância, um resumo breve da história dos perfumes. Ela explica muito bem o que está nos perfumes, os ingredientes, os materiais usados, explica realmente o que é parfum, o que significa parfum, que na verdade a gente usa parfum como um nome para o perfume, mas na verdade a palavra parfum é uma coleção de ingredientes que são usados para formar o líquido dentro da fragrância. Então parfum não é perfume, não é só a fragrância, mas sim é um termo usado internacionalmente e que todos os ingredientes foram aprovados para serem usados no perfume. Então é algo bem complexo, mas ela explica aqui muito bem. Ela explica sobre o nosso senso de cheiros. Ela dá um apanhado do que what are perfume notes, o que são notas de perfumes. Explica sobre a anosmia um pouco, a melhor forma de comprar fragrâncias, enfim, esse breve resumo que todos os livros fazem. Então, só do breve resumo já dá pra gente ir se aprofundando um pouco mais. Fala sobre longevity dos perfumes, longevity, que significa o quanto tempo que dura na pele. Tem uma tabelinha aqui dizendo e aí ela divide a categoria do tipo do perfume, eau fraiche, eau de cologne, eau de toilette, eau de parfum, parfum extrait de parfum e attar. Fala como e aonde aplicar os perfumes e também divide o livro entre famílias olfativas. Aqui são cítricos e aqui o livro já possui essa ilustração lindíssima. Todos os perfumes possuem uma ilustração e é simplesmente divino esse livro. Eu também gosto muito. Ela também tem opinião muito formada a respeito dos perfumes. Mas é um pouco mais neutro do que o livro anterior que eu mostrei para vocês. Ela também diz sobre os frascos de alguns que ela gosta. Então, também é uma aproximação que faz a gente entender a experiência dela com o perfume um pouco mais. O CK One, famosíssimo. Vou aqui traduzir rapidinho o que ela disse sobre o CK One. CK One, que é um perfume que eu acho que a maioria das pessoas já teve, conhece ou vai ter um CK One, né? Esse perfume realmente se tornou atemporal. Então eu vou ver aqui o que ela diz. 1994. Uma tendência que avançou muito grande nessa década foram os perfumes com notas aquáticas. E o CK One trouxe isso na sua órbita. Foi marcado como unissex,
para pessoas que se sentiam belas e não tinham muito o uso de várias roupas. Era para pessoas que gostavam de algo básico. Cheirando esse perfume agora, é fascinante de ver o tanto que as fragrâncias unissex têm avançado. Esse perfume tem um cítrico intenso e frutas tropicais, com florais e águas marinas, madeiras e âmbar. Ganhou o seu lugar como um perfume clássico. Eu fiz aqui uma tradução um pouco livre para vocês entenderem mais ou menos a forma com que ele escreve sobre as fragrâncias, e ela sempre traz uma referência do perfume com o ano, com as tendências. Então é algo muito gostoso de ler. Tem aqui Jo Malone também, tem aqui o Green Tea Elizabeth Arden. Então esse livro já traz um pouco mais de perfumes mais conhecidos. E aqui ela vai para a categoria floral, e aí dentro do floral ela vai dividir subcategorias florais clássicos, e aí ela vai começar com Les du Temps, by Nina Ricci, Quelques Fleurs, ela vai falar que é um perfume também que virou, né, um floral clássico, Anaïs, e aí, dentro do floral, frutado. Então eu gosto muito também, achei muito inteligente a divisão, porque senão fica tudo misturado. E eu amei essa organização com que ela fez esse livro. Eu achei muito inteligente. Aí vai falar dos aldeídicos, dos soliflores, que eu amo esse tipo de fragrância, mas vocês podem ver como é lindo esse livro. Eu acho realmente um livro que foi muito bem feito, dá para perceber que foi um livro que deve ter demorado muito tempo para ser feito, porque ela traz uma infinidade de perfumes. Perfumes designers, tem perfumes de nicho, tem marcas conhecidas, tem marcas desconhecidas. Ela traz um pouco assim, né, as duas autoras, um pouco de tudo. Os frutados, aí ela vai falar do Poison, Dior, vai falar do La Petite Robe Noire, da Guerlain, Dior, Elisab, Britney Spears, tem até mesmo Avon, Far Away, da Avon, Classique, Jean Paul Gaultier. Então, eu acho que todo mundo vai se achar aqui nesse perfume, porque ela traz um pouco de tudo. Eu acho que este é um dos livros mais diversos. Ela conseguiu realmente trazer, assim, uma seleção de perfumes que eu achei incrível. Tem até o Delina que eu marquei aqui para saber o que ela acha. Aí tem as notas de tabaco, incenso, amadeirados, os clássicos. Os clássicos dentro do que? Os clássicos, os herbais clássicos. Os perfumes clássicos verdes, clássicos lavanda. Aí vem a categoria dos amadeirados, e aí novamente os amadeirados clássicos. Aqui os perfumes amadeirados de sândalo, os amadeirados de cedro, âmbar, os amadeirados frutados, os amadeirados verdes, os amadeirados, essa muito me interessa, os amadeirados cítricos. Então, gente, esse livro aqui, ele realmente é lindo, é muito fácil de ler. Como eu disse, possui uma infinidade de perfumes que são muito conhecidos, outros nem tanto, mas a grande maioria, como eu disse, todo mundo conhece ou já ouviu falar desses perfumes aqui. Então, eu gosto muito, também é muito fácil de se achar, tem aqui o index no final. É um livro lindíssimo, eu recomendo muito esse livro. Eu gosto bastante dele.
E o outro é do Luca Turin e Tânia Sanchez. Esse livro ele é bem popular na comunidade de perfumes em inglês. Eu acho que é um dos livros mais vendidos. Tem mais de 600 páginas. Esse livro aqui não tem nenhuma ilustração, mas nem por isso é um livro menos fascinante. Então são também 2 autores, também tem um ótimo introdução aqui sobre os perfumes. É um livro também muito bem feito. Algumas resenhas do livro são bem grandes, como, por exemplo, este aqui da Chanel. Ela fez uma resenha de quase 2 folhas para eles. E esse livro aqui, esses autores, eles já possuem uma opinião super ácida sobre os perfumes. Às vezes eles vão fazer uma resenha enorme, outras vezes eles vão dar uma frase com 2 linhas e outras vezes eles vão dizer que não gostaram, que detestaram, que esse perfume não é bom. Então, assim, eles não ficam em cima do muro. Eles dão realmente a opinião deles como críticos, porque eles são críticos na perfumaria. Então, assim, eles dão a sua opinião e muitas vezes ácida. E eu também gosto muito disso, né? De saber o que eles pensam. E aqui não tem muito uma divisão de famílias olfativas. Eles fizeram esse livro em ordem alfabética. Então, todos os perfumes com a letra A não tem família, é por nome de perfume. O que é diferente, mas também é muito fácil. Se você quiser achar um perfume, é só ir pela ordem alfabética que se o perfume estiver aqui, é muito fácil de encontrar. Mas eu gosto mais da divisão dos outros perfumes feitos por famílias olfativas. Por alguma razão, eu acho mais fácil, mais gostoso de ler daquela forma. Mas esse livro também é super interessante. E quando eles não gostam, eles falam assim, sem pudor, sabe? Eles não têm muitas papas na língua, não. Eu acho que esse livro aqui deve ter em português também. O Guia de A a Z. Eu leio como entretenimento, na verdade. Porque como é a opinião dos outros, a gente nunca tem que levar muito a sério, porque perfume é algo muito subjetivo, né? Então, existem fragrâncias aqui que eles não gostam, mas que eu gosto. Eu, na verdade, não me ofendo muito, não. Eu até gosto de saber o que as pessoas pensam, e é por isso que eu compro os livros. Mas não é por eles serem críticos que o que eles disserem aqui é o que está certo. Nós temos que levar sempre a nossa experiência em conta. Nós temos que levar o que nós sentimos em relação ao perfume na nossa vida. Isso é o que conta. O restante é somente algo que nós podemos aprender, né, com os livros. Por exemplo, eu aprendo termos aqui com esse livro, eu aprendo a forma como se eles se expressam em relação aos perfumes, e são totalmente formas diferentes uma das outras. Então, para mim, eu acho que só enriquece o meu vocabulário. Eu não estou aqui para ler livro para que eu ache os meus perfumes favoritos e que eles tenham a mesma opinião que a minha. Eu não sou assim. Eu aceito a opinião das pessoas e eu amo ler perfumes, eu amo ler tudo sobre perfume. Aqui eles falam sobre o perfume Sensi da Armani. Eu nem conheço, na verdade. Eles dizem que o Sensi da Armani é um perfume educado, um floral oriental com madeiras, possui nota de topos muito agradáveis, como lima, por exemplo, e diz assim, que é um perfume como se fosse uma calça bege, confortável, não é um perfume que vai ofender ninguém, mas também não vai inspirar. Então, na verdade, né, diz que o perfume nem é bom, nem é ruim, é um perfume mediano. Mas assim, eles vão diretamente
a questão do perfume. E eu gosto muito dessa forma, assim, um pouco ácida, como eles escrevem, como eles dão a opinião deles, né? Para isso servem os críticos, né? Para colocar um pouquinho de pimenta aí no tópico. Então, é isso, esse livro aqui. Ele tem muitas opções de perfumes. Ele é bem completo. Muito bom esse livro. E aí nós temos o livro do Daniel Barros, que é um autor brasileiro. Esse é o guia completo de 2023. Eu tenho ele em e-book somente. É a única forma de conseguir esse livro aqui onde eu moro. E aí possui, né? Todos os tópicos tem link que você vai direto ao conteúdo. E eu gosto bastante desse glossário aqui da perfumaria. Fala um pouco de tudo, começando em ordem pelo A, né? Claro, em ordem alfabética, e de sobre o que é o absoluto, o que são os acordes, o que é o aldeídico, o que é um perfume animálico, o que é um perfume balsâmico, o termo blind, o que significa, boozy. Então, eu achei muito legal esse glossário aqui, porque ajuda bastante. Diz o que é layering, maceração, matéria-prima, o que é nicho, enfim, achei esse um diferencial. E aí tem a introdução, a origem do perfume, o brasileiro e o perfume, alguns tópicos da introdução aqui, especialmente aqui falando sobre o brasileiro e o perfume, de onde veio essa paixão por cheiros que fez do Brasil o segundo maior consumidor mundial de fragrâncias, dos indígenas, desde seu descobrimento a relatos dos portugueses sobre os hábitos de asepsia dos nativos. Os europeus, em geral, viam um perfume como uma maneira de encobrir odores corporais, pois acreditavam que o ato de tomar banho atraía doenças. Já os indígenas viam no ato da perfumação o relacionamento com a natureza e uma maneira de comunicar-se entre si e com os deuses. Então, eu achei muito interessante essa correlação que ele fez, né? Essa fonte, porque o brasileiro tem esse hábito de não somente de se perfumar, mas de limpeza, né? E vem dos nossos ancestrais indígenas, né? Mas enfim, eu gostei da introdução dele e conta aqui que um pouco do espírito do tempo e da perfumaria e de como o perfume e as épocas são marcadas e a relação entre si é uma palavra em alemão que se traduz literalmente por espírito do tempo, uma força invisível que domina as características de uma época. E a perfumaria e as épocas andam juntas, né? Porque a perfumaria e a moda estão muito relacionadas, e a moda está relacionada com as épocas e com o que vivemos e com o que fazemos e como trabalhamos. Então, tudo está junto e uma coisa puxa a outra. Então, entender sobre a época que nós vivemos e dos perfumes que são lançados faz parte da história da sociedade, da história humana. Então é muito interessante isso, entender o tempo, o perfume e as épocas. E ele faz um resumo sobre isso também. E ele incluiu neste guia de 2023 sobre o perfumista, a marca e o designer, falando aqui um pouco sobre os frascos dos perfumes, falsificação e contratipo, sustentabilidade, o mercado da perfumaria, perfumaria de nicho, perfumaria nacional, vintage. Enfim, é um livro também que faz um apanhado de vários assuntos bem interessantes, fala aqui um pouco das emoções e da memória olfativa, como funciona, né? O nosso cheiro, como sentimos os cheiros,
Aqui ele está dizendo algumas diferenças de odor, cheiro, aroma, fragrância e perfumes. Para quem gosta de ler, para quem gosta de perfume, o livro do Daniel aí, né, em português, vocês acham facilmente. Então vamos ver aqui alguma resenha que ele tenha feito para vocês verem um pouco do estilo que ele escreve. Eu vou ler aqui sobre o essencial feminino da Natura. Eu não conheço esse perfume, mas eu sei que está super na moda aí no Brasil, né? Um perfume que é muito vendido. Eu sempre vejo resenhas no YouTube sobre esse perfume. Então vamos ver o que o Daniel fala sobre ele. Essencial feminino 1995 Natura. Essencial é um floral refrescante e adocicado, trabalhado com notas frutadas, cítricas e amadeiradas. A formulação atual tem uma saída energizante e suculenta com mandarina, limão siciliano e pêssego, que fazem o link com um delicado buquê soapy, neroli e jasmim, e powdery, íris e violeta. No dry down, o perfume ganha um aspecto amadeirado e musk, limpo e arejado, feito para o dia a dia. Concentração eau de parfum. Todas as reviews do Daniel é nesse estilo. Ele vai sempre falar a família olfativa do perfume e pronto. Eu não vi aqui nenhum tipo de opinião pessoal. Ele se mantém neutro, o que não é um problema, é a forma com que ele escreve sobre perfumes, né? Então é totalmente diferente dos outros livros. Aqui ele não vai falar da experiência dele com perfume, aqui ele não vai dizer como ele conheceu, como tem nos outros autores. Aqui é um approach mais neutro que ele tem em relação à fragrância para você realmente conhecer o tipo de fragrância, como ser usado, aonde ser usado, se é cítrico, se é floral, se é leve, se é forte. É mais para você saber como a fragrância é do que a opinião dele, o que eu gostei também bastante. Ele fica somente assim, como um intermediário para que você decida se a fragrância é boa ou não. Ele jamais vai citar isso. Eu, pelo menos, dos perfumes que eu li, eu não vi nenhuma crítica pessoal. Então, o Daniel aí é uma pessoa muito educada, porque ele não disse nada sobre nenhum perfume diferente deste daqui, que é bem ácido muitas vezes, e diferente desses outros dois também, que, como eu disse, contam sobre a experiência dos autores com os perfumes. Então, gente, são livros diferentes e tem estilo de leitura para todos os gostos. Eu gosto bastante de quando o autor conta da experiência dele com perfume. Então eu achei que esse livro é realmente um guia para quem quer comprar um perfume, quer saber qual a família olfativa que ele se encontra. Agora esses daqui já não, esses daqui já é para saber realmente a opinião dos autores. O livro do Daniel é dividido entre perfumes nacionais, tem perfumaria de nicho, perfumes femininos, perfumes masculinos, então ele é dividido dessa forma. Aí aqui nós entramos nos perfumes femininos de designers, alguns têm fotos, outros não. Então vamos ver o que ele diz do Idole Nectar 2022 da Lancôme. Idole Nectar segue o DNA do original, trazendo como diferencial uma intrigante nota de pipoca caramelizada. Esta, evidente na fase inicial, é logo ofuscada pelo acorde central de rosas turcas e francesas, a assinatura da linha. Dry Down é musk e abaunilhado, um perfume feminino romântico que cai bem em qualquer estação e ocasião, ideal para quem aprecia uma rosa contemporânea, ou seja, limpa e adocicada. Então ele assim, não diz se ele gosta, se ele não gosta, o livro não é isso, tá, gente? O livro é realmente um guia mesmo. Então eu achei muito legal a forma com que ele escreve,
É bem prático, bem fácil de usar. Tem também muitas categorias e, como eu disse, tem a nova categoria dos perfumistas. E outro livro também super, super interessante é da Renata Ashkar, Brasil Essência, a cultura do perfume. Eu não sei qual é o ano, tá aqui, edição de 2016, porém esse livro ainda se mantém muito atual. Tem informações muito, muito boas sobre os perfumes. Aqui ela vai falar sobre a cultura dos perfumes, um prefácio. É um livro realmente para aprender bastante sobre a perfumaria. Aqui ela diz sobre olfato, pirâmide olfativa, a arte da perfumaria, matérias-primas naturais, substâncias animais, métodos de extração, classificação olfativa. Vai falar aqui sobre o perfume no mundo, antiguidade, no Egito, nos hebreus, Índia, dos árabes, da Grécia, Roma. Vai falar sobre a Europa. É muito interessante esse livro. Dá para aprender muita coisa. É um livro super lindo, pelo menos aqui no e-book, ele é incrível. Aqui fala sobre as notas animálicas, tem aqui a ilustração dos animais, dos ingredientes. Este livro é realmente mais para o aprendizado do que resenhas, tá? Aqui a árvore olfativa que a Renata Ashkar criou, é muito interessante esse método também de divisão de famílias olfativas. Então, gente, olha, que preciosidade, que livro lindo! Aí aqui vai falar perfume no Egito, vai fazer assim um resumo de como os povos antigos se relacionavam com a perfumaria, que na maioria das vezes o perfume tinha muito a ver com divindade, né? Com alcançar o divino, o belo. Então, esse livro é incrível. Vai falar sobre a Índia, e aí vai falar aqui dos árabes, da importância das civilizações árabes na antiguidade e do talento dos árabes para o comércio, que foi se espalhando. Isso ajudou com que a perfumaria, né, de outros lugares do mundo conhecessem notas e fragrâncias e aromas que só eram do mundo árabe, né? Então é muito interessante. É um livro lindíssimo. E dá para aprender muito sobre a história da perfumaria. Então, eu estou lendo esse livro também, ainda não terminei, mas esse livro eu achei assim um achado, porque são informações que para quem gosta de perfumaria, assim como eu, são essenciais. Vai falar dos frascos, que é um tema que eu amo também, e do quanto isso faz parte, do quanto o frasco, juntamente com a fragrância, fica marcado, né? Muitas vezes tem frascos que as empresas mudam os perfumes do frasco e ele parece perder um pouquinho do charme. Então o frasco tem uma importância porque também é uma memória visual. A gente faz uma associação do cheiro do perfume com o frasco, né? E aqui ela dá uma grande importância para os frascos e vai começar depois a falar da perfumaria moderna. Então, gente, esse livro é assim, para quem quer aprender sobre perfumaria, história da perfumaria, as épocas e os perfumes, a relação dos dois. Esse livro é maravilhoso. Tesouro brasileiro, esse livro daqui. Ele é lindo. A Renata Ashkar está assim de parabéns, porque é um livro que a gente só encontra esse tipo de conteúdo em livros em inglês. Então, a qualidade desse livro é excepcional. Vai falar sobre a pipioca, que é tão usada, né, pela perfumaria nacional. A Natura usa muito disso. Então, gente, olha, eu não me canso de ler esse livro. Ele é assim, é uma delícia de tardezinha, depois do banho, depois de passar um perfume, sentar e ler esse livro aqui. Eu amo.
Eu acho que quem gosta de ler esse livro aqui, vocês não vão se arrepender de conhecer. Ele é incrível. Gente, esses foram os livros que eu estou amando sobre a perfumaria. Eu estou sempre procurando coisas sobre perfumaria, principalmente no e-book. Eu tenho vários outros livros, mas em sua maioria em inglês aqui no meu e-book. Mas assim, esses livros, assim, eles não só nos ensinam como é um prazer a leitura deles. Então, eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem livros de perfumes para indicar, principalmente sobre história de frascos, marketing, eu amo esse assunto. Podem deixar aí embaixo a indicação de vocês. Então, obrigada por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!